Por que os humanos nunca usaram um pulso eletromagnético para derrotar a Cidade das Máquinas? Será que isso já não aconteceu? Por que a primeira Matrix foi criada, gente? Como é que ela se conecta com as demais versões do sistema Matrix? Hoje a gente dá uma viajada no universo Matrix para explorar essas duas questões. Então roda a vinheta e bora lá pro vídeo. Fala, gente, Márcio aqui do Antessala Cinema e Vídeo, e hoje a gente conversa sobre o universo Matrix de forma geral. Então o foco não é um dos filmes em específico, a ideia é explorar algumas questões em torno da ideia de Matrix. E a primeira questão que eu vou abordar hoje é sobre a guerra entre humanos e máquinas. Se a gente parar para lembrar, sempre que as sentinelas chegavam perto das naves, as naves usavam um pulso eletromagnético chamado EPM. E a finalidade desse pulso seria de inutilizar tudo que é eletrônico e que está próximo. E a gente sempre viu nos filmes que quando o pulso era utilizado, quase que imediatamente as sentinelas caíam como se estivessem mortas. Pensando nisso, fica a dúvida, afinal, por que os humanos nunca atacaram as máquinas usando o pulso eletromagnético? Será que isso não seria suficiente para vencer a guerra entre humanos e máquinas? O que você acha sobre isso? Para o vídeo aqui agora e me escreve aí nos comentários por que você acha que os humanos nunca usaram o pulso eletromagnético para vencer as máquinas, hein? Escreve lá e daí você volta para continuar o vídeo aqui. Mas retomando o vídeo aqui, gente, basta a gente pensar que um único humano infiltrado na Cidade das Máquinas seria capaz de derrubar toda a estrutura com um único pulso eletromagnético. Então por que isso nunca foi feito? Um dos argumentos para que isso nunca tivesse sido feito seria de que acabaria com a história e a gente não teria os filmes, né? É muito óbvio. No entanto, ainda assim, vamos explorar aqui os motivos pelos quais essa estratégia não funcionaria. E o primeiro motivo pelo qual isso não daria certo já nos foi dado nos próprios filmes. A gente vê no final do primeiro Matrix que Neo está lutando com o Smith, enquanto a Nabucodonosor está sendo atacada por sentinelas. Morpheus prepara o pulso eletromagnético, mas não o dispara instantaneamente. Ele espera até o último momento para que Neo saia da Matrix antes dele disparar o pulso. E por que ele faz isso? Ele faz isso porque se o pulso fosse disparado com o Neo conectado à Matrix, isso mataria Neo. Se isso iria acontecer mesmo ou não, a gente não sabe. Mas a base teórica que foi lançada no filme foi essa. Então a partir disso dá pra gente entender que não seria inteligente lançar um pulso na Cidade das Máquinas, já que isso mataria todos os humanos conectados à Matrix. Então esse seria aí o principal e grande argumento para que esse plano não fosse levado adiante. Um outro argumento acessório para afastar o plano do pulso eletromagnético seria o de que esses pulsos têm alcance limitado, ou seja, se houvesse uma estrutura de compartimentos com paredes reforçadas para proteger certas partes específicas da Cidade das Máquinas, esses compartimentos não seriam afetados pelo pulso, e isso colocaria o plano por água abaixo. No final, apenas os humanos e algumas máquinas acabariam morrendo, enquanto o cérebro da Cidade das Máquinas continuaria protegido para continuar sua história de dominação. E embora essa questão seja um pouco não praticável pela própria história do filme, é uma questão que eu achei muito interessante pra gente ficar aqui cogitando mentalmente algumas ideias. Primeiro porque é uma parte da história que pode ser encaixada na história de Matrix. E vamos pensar, de onde foi que Morpheus tirou a ideia de que usar um pulso eletromagnético com um humano conectado poderia matar esse humano? Será que isso já não foi feito antes? E foi daí que veio essa lição? Mas tem mais. Se a gente lembrar do diálogo do arquiteto com o Neo no final de Matrix Reloaded, a gente vai ver que fica evidente, tanto pro arquiteto quanto pra Neo, que a vida de humanos depende das máquinas e das máquinas também depende dos humanos. De maneira curiosa, embora os dois grupos vivam em guerra, um depende do outro. No entanto, quando Neo questiona que as máquinas dependem dos humanos e que elas não deixarão os humanos morrerem, o arquiteto diz exatamente o seguinte: há formas de sobrevivência que estamos preparadas a aceitar. E isso sugere que as máquinas não dependem tanto assim dos humanos para sobreviver. Mas se a máquina tem condições de sobreviver sem humanos, por que ainda prefere os humanos? Tá aí outro ponto que também não foi esclarecido. Mas uma coisa fica evidente: algo aconteceu e preparou as máquinas para sobreviver sem os humanos. Elas apenas preferem usar humanos, mas elas podem sobreviver sem humanos. Isso me leva à ideia de que esse ataque com pulso eletromagnético, causando morte dos humanos e deixando as máquinas em uma condição diferente de sobrevivência, é uma história que a gente poderia ver como um tipo de spin-off de Matrix. Seria interessante ver uma minissérie de poucos episódios mostrando isso acontecendo, né? Isso poderia ser mostrado como uma parte da história que acontece após o domínio das máquinas, mas antes da história que a gente viu em Matrix. Já pensou que legal isso? Uma minissérie Matrix contando eventos que aconteceram nesse intervalo. E nesses eventos, um grupo de humanos invade a Cidade das Máquinas e solta um pulso eletromagnético que mata os humanos conectados e quase destrói as máquinas. Dali pra frente a guerra continua porque as máquinas não morrem totalmente e porque ainda teríamos humanos fora da Matrix. E mais, no início de Matrix, Morpheus conta a Neo que humanos são cultivados. Ou seja, essa história do cultivado não foi muito bem explicada também. Então a máquina poderia ter começado a cultivar esses humanos, seja por clonagem ou outros métodos de concepção assistida,
assistida depois do ataque sem sucesso com o pulso eletromagnético. Então, gente, essa questão parece não ter espaço na história como a gente conhece, mas a gente vê que ela bem caberia na história de Matrix se houvesse alguém com interesse suficiente para levar ela adiante. Sinceramente, eu vou dizer aqui de novo, eu me recuso a aceitar que Matrix acabou. Tem muita história que pode ser contada aí, muita história boa, muita coisa pode ser encaixada dentro daquilo que já foi mostrado pra gente. Dá pra fazer muita coisa dentro do universo Matrix, sim, mesmo sem Neo e mesmo sem Trinity. E principalmente dá pra fazer coisa boa que não seja um filme tão fraco quanto foi esse último, né? E se você tá gostando desse vídeo, já senta o dedo no like aí. Não sei se você já reparou, mas agora o Antessala tem acesso ao apoio chamado Valeu do YouTube. Então se você quiser apoiar o canal, é só clicar aí, doar qualquer valor deixando uma mensagem. Eu vou responder assim que possível. Mas continuando aqui a nossa incursão no universo Matrix, tem uma outra questão que eu também quero analisar nesse vídeo de hoje. Eu quero discutir um pouco sobre a criação da primeira Matrix. Ainda no diálogo entre Neo e o arquiteto, vemos o arquiteto dizendo que esta é a sexta vez que as máquinas destroem Zion. Ou seja, só da versão em que Zion existe, a gente já está na sexta. E antes dessas 6 versões, veio a primeira versão da Matrix, aquela que foi explicada por Smith no interrogatório com Morpheus no primeiro Matrix. Essa seria a Matrix tida como paraíso, o mundo perfeito que foi rejeitado pelos humanos. O que eu quero analisar aqui hoje é como e por que essa primeira versão foi criada. Vejam só que interessante isso. Embora não seja possível dizer com certeza quando foi que a primeira Matrix foi criada, uma estimativa sólida seria de que ela foi criada por volta de 2199, o ano em que Morpheus erroneamente acredita que está. A justificativa para a criação da Matrix seria simplesmente explicada pelos desdobramentos da guerra entre humanos e máquinas. Depois da tentativa desesperada dos humanos que os levou a queimar o céu, deixando as máquinas sem luz solar para carregar suas baterias, as máquinas que ainda venciam o conflito tiveram que buscar uma nova forma de energia, os seres humanos. No entanto, o processo horripilante de ser colhido para gerar energia foi demais para a mente humana e levou à morte da maioria dos indivíduos. Então esse seria o motivo de criação da Matrix, né? Seria necessário criar uma realidade virtual e induzir os humanos a pensar que estava tudo bem. Assim eles viveriam como boas baterias, produzindo energia para as máquinas. Então o mote de criação da primeira Matrix continuou sendo o mesmo para a criação das versões subsequentes. A ideia sempre foi a de aprisionar a mente humana para extrair energia do corpo humano. Esse seria o pressuposto, vamos chamar assim, para a criação da Matrix. No entanto, a primeira versão foi baseada na percepção equivocada de que humanos não queriam nada além da perfeição em todas as partes das suas vidas. Não houve lutas ou desafios na primeira versão criada pelo arquiteto, e a simulação foi essencialmente o paraíso. No entanto, como o agente Smith revela a Morpheus em Matrix de 99, os resultados foram desastrosos, pois a mente humana não podia aceitar tal paraíso como a sua realidade. Ou seja, toda aquela perfeição não parecia real. E essa rejeição da realidade fez com que a grande maioria dos humanos rejeitassem essa Matrix paraíso. Tanto que Smith diz, perdemos safras inteiras. E depois ele vai dizer que os seres humanos definem a realidade através da desgraça e do sofrimento. Agora percebam que link interessante dessa fala do Smith com a fala do analista naquela cena de Matrix Resurrections, em que ele dá um conceito de realidade para Neo. O analista diz que, para 99,9% dos humanos, a realidade é baseada em desejo e medo, ou seja, a ideia de realidade aqui continua ligada ao sofrimento da exata forma como foi dita por Smith lá em Matrix. Uma realidade sem sofrimento, sem desejos frustrados e sem medo não foi aceita pelos humanos, e por isso a Matrix Paraíso foi rejeitada. Seguiu-se que depois da Matrix Paraíso tivemos mais algumas tentativas frustradas de criar a Matrix mais produtiva possível, até que veio a intervenção do Oráculo, programa com maior grau de consciência, ajudando o arquiteto a criar a Matrix mostrada nos filmes, né? Um mundo bastante ordinário, ambientado na virada do século XX e século XXI, em que humanos, mesmo que inconscientemente, aceitam viver em uma simulação. Ali a gente tem uma recriação do que parece ser a realidade humana, um mundo onde não existe perfeição, um mundo em que as pessoas o tempo todo desejam o que não podem ter enquanto temem perder aquilo que já conquistaram. Olha a definição do analista aparecendo aqui, gente. E mais, uma vida de desejos frustrados e medo constante é uma ideia de sofrimento, certo? Tá aí o conceito do Smith. Então, gente, respondendo aqui essa segunda questão do como e por que a primeira Matrix foi criada, vamos dizer o seguinte, que ela foi criada para que os humanos fossem usados como baterias. Se os humanos vivessem numa simulação, acreditando que estão vivendo as suas vidas normalmente, eles produziriam mais energia. O problema é que a máquina criou algo perfeito demais. E depois seguiu recriando a Matrix de forma a aperfeiçoar, para que os humanos acreditassem cada vez mais estar vivendo uma realidade que nós sabemos que é uma simulação. Mas vejam como as ideias vão se casando aqui. Eu já fiz outros vídeos de Matrix, no meu canal tem uma playlist com todos os vídeos de Matrix que eu já fiz. Então se você ainda não assistiu, eu já te convido a ir lá assistir, porque vai te ajudar a compreender melhor o que eu vou te falar aqui agora. Na minha visão, tudo que a gente viu na primeira trilogia é uma história de upgrade do sistema Matrix. Isso se confirma quando a gente analisa a Matrix Paraíso. Desde que a máquina criou a primeira Matrix, ela vem aprimorando o sistema
sistema para aprisionar de forma mais eficiente a mente humana. E até no fraco Matrix Resurrections, essa teoria se prova verdadeira. A gente vê que o analista sustenta para Neo que quanto mais os humanos são maltratados, quanto mais são manipulados, mais energia os humanos produzem. E aí o analista diz que bate recordes de produtividade todo ano desde que ele assumiu. Ou seja, a última versão da Matrix que a gente viu em Resurrections é a versão mais atualizada do sistema. Enquanto a Matrix Paraíso era perfeita, agora a gente chega no ápice do oposto da ideia de perfeição. Uma situação em que humanos são maltratados e manipulados. Uma situação em que desejos são frustrados, enquanto se incute o medo de se perder aquilo que já se conquistou. Algo que se aproxima muito da ideia de realidade enquanto sofrimento que foi apresentada por Smith. Então vamos dizer que a última versão da Matrix talvez seja a melhor versão do sistema até agora. O problema é que Matrix 4 termina com Neo e Trinity, vamos dizer, livres, prometendo refazer o sistema Matrix. E como é que será que poderia vir uma Matrix 5 nesse contexto? Me conta aí a sua opinião. Bom, gente, vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, se inscreve no canal e ativa as notificações para ser avisado sempre que eu postar um conteúdo novo, hein? Aproveita também para me dizer aí nos comentários o que você achou dessa análise. No mais, se você ficou até aqui, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até o próximo vídeo.